um Roda de Conversa aqui no canal. Hoje a gente está aqui para falar sobre a lição 9, muito especial, a gente já vai falar sobre isso. Mas antes, a gente está com um convidado super especial aqui, que é o Lucas. Lucas, então se apresenta aí para a gente te conhecer melhor. Olá, tudo bom? Meu nome é Lucas Araújo, eu sou natural do litoral de São Paulo e estou aqui no Roda de Conversa, para mais essa oportunidade de aprender mais, da palavra de Deus. É um privilégio participar. Ai, vai ser ótimo ter você com a gente. Obrigada por ter aceito o convite também. Bom, a lição dessa semana ela fala um pouquinho mais sobre o significado do Evangelho, mas qual é o título da lição, que é importante para todo mundo estar na mesma página, só um minutinho. O título é O Evangelho no Adventismo. Então, fala justamente sobre isso. Então, traz a importância desse conceito, como a lição mesmo traz. Cristo em vocês, a esperança da glória. Então, a vivência prática do Evangelho no Adventismo, a importância como tudo isso aconteceu. Então, para começar, queria saber de vocês o que acontece com a mensagem adventista quando a gente permite que Cristo e o Evangelho se tornem secundários nisso tudo? Bom, Elisa, se torna algo vão, assim, né? Porque a gente vê que no começo da igreja, né? Alguns pioneiros, eles que estavam espalhando a mensagem, né? Eles estavam espalhando, dando mais ênfase na questão da lei no sábado, na questão do Evangelho e Cristo. Por quê, né? Só que depois de algum tempo, né? Dois pregadores adventistas, eles falaram sobre isso, até na questão da Assembleia, de que aquilo estava se tornando secundário, né? E até Ellen White fez uma exortação ao povo naquele momento, falando para que aqueles dois jovens estavam certos, né? E que o Evangelho e Cristo não podiam se tornar algo secundário, né? Porque ao escondermos isso, ao negligenciarmos a questão do Evangelho de Cristo, nós negligenciamos o poder transformador e restaurador de Cristo, né? Assim, a tirinha, ela mostra, assim, um cara, uma situação de rua ali, mas mostra no sentido que é um cara que está sujo pelos seus pecados, uma pessoa que não está querendo mais ter a vida que ela tem, né? Então, ela deposita o conteúdo, tudo, né? Aquela vida naquele saco de lixo ali e volta como uma pessoa restauradora, né? Então, eu acho que vai muito nessa analogia, na questão do quê? De quando aqueles líderes adventistas estavam dando mais ênfase na questão da lei e na questão do sábado, essa transformação aqui acabava sendo meio que incorreta. Por quê? Porque se você colocar somente como a lei e a questão do sábado e negligenciar o evangelho, a salvação acaba sendo tornada vã, né? Porque a gente sabe que nós somos salvos por meio pela graça de Cristo, né? E por meio do resultado dessa salvação, é porque eu guardo os mandamentos de Cristo, eu guardo o sábado, né? Isso já vai automaticamente sendo seguindo por conta disso, né? Bom, até porque a graça de Cristo ela nos salva, né? E quando a gente vai para a questão da salvação pela lei, né, é complicado, né? Porque assim como diz ali, né, a lei ela serve como um espelho, né, para mim, né? Ó, eu sei que eu pequei, por quê? Porque o pecado, né? Porque o pecado ele é a transgressão da lei, né? Então, quando eu olho para a lei, eu vejo como um espelho. Eu vejo que se eu, por exemplo, eu menti, né, para meu próximo, ali está falando, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, né? Então, serve como espelho, né? Até porque se nós víssemos como uma questão de salvação, né? A lei ela estaria para te condenar, né? Não para te salvar, né? Mas, claro, não diz que foi abolida e não é isso que eu estou querendo dizer, né? Claro, né? Para a gente poder entender, né? Mas se tornaria algo vã, né? A mensagem, né? Até porque aquele Ellen White, os pregadores, eles falaram, né? Que sobre a ênfase que tem que ser dado ao Evangelho e a Cristo, né? O objetivo, né? Senão a gente, como diz no primeiro, a gente acaba negligenciando o que Cristo veio fazer aqui e o que a cruz, com é o poder transformador da cruz, né? Então, vai muito na questão disso, né? Até porque, até uma analogia assim, por exemplo, sobre o que os pioneiros adventistas estavam fazendo com aquilo, né? A gente pode trazer também para o nosso dia o que acontece quando nós colocamos Cristo e o Evangelho como um plano secundário, né? Acaba ocorrendo a questão da hipergraça também, né? Por exemplo, né, um movimento que tem varrido as igrejas hoje em dia, né? A questão da hipergraça de que Cristo te aceita como você está nesse momento, né?
Então, voltando para a questão da analogia da tirinha, acaba que também o cara que voltou com todos aqueles pecados que ele tinha, todas aquelas coisas que ele tinha, acaba que ele voltando novamente com a mesma cara, com a mesma roupa, com o mesmo saco de lixo também, né? Porque não houve conversão total ali, né? Então, é algo que tem uma advertência, né, para nós também hoje, a questão da hipergraça, né? Bom, a Elisete tinha falado também, né? Ela tinha falado, né? Porque nesse sábado agora, a gente participou de um evento numa igreja que está começando aqui, nós somos em São Bernardo, então, uma região de São Bernardo onde está começando a ter um trabalho da igreja, né? Por conta da pandemia, existia uma igreja, mas acabou fechando. Em uma das pregações, a Elisa, ela falou sobre a questão de que a boa pregação é aquela pregação que traz mudança, né? Que, inclusive, acho que Billy Graham disse sobre isso, né? Mas eu vejo muito essa questão, né? É um problema que aconteceu com os pioneiros adventistas naquele tempo, né? E que hoje nós entendemos, né? E que o objetivo não era aquilo, né? E acaba ocorrendo isso, né? É a mesma coisa que Paulo fala, né? Se por acaso Cristo morreu, se Cristo não morreu, não ressuscitou, né? É vã a nossa fé, né? Então, por que a gente acredita, né? Então, Cristo ele ressuscitou e morreu, faz total diferença, né? Então, vejo como isso, né? Acaba se tornando vã a nossa fé, acaba se tornando vão a mensagem, né? Como a gente está mostrando, né? Acaba sendo vã e acabamos negligenciando o poder transformador, restaurador que Cristo traz através da mensagem dele. Amém. De comentar um pouquinho também essa parte, achei interessante aqui a analogia do irmão. Essa parte do começo aqui que fala sobre a mensagem, né, o evangelho no adventismo, né, que é o tema da tirinha dessa semana, vem falando sobre o início, né, do objetivo do evangelho quando entrou no adventismo, né? E umas lições passadas que a gente estava vendo, que a gente pôde observar é que o evangelho sobre o sábado ele ocorreu ali após 1844, no qual a igreja começou a receber a mensagem sobre os princípios da lei de Deus. Então, após ali a inspiração de Deus, né, que Deus deu a oportunidade de Ellen White ter essas visões proféticas diretamente de Deus, a igreja recebeu através de uma outra mulher, né, que era de uma outra denominação também, que guardava o sábado, e através de outros membros daquele grupo, né, do adventismo ali, começaram a observar o sábado. E isso se tornou uma questão pontual, porque não era todos que guardavam o sábado naquela época, né? Então, era um pequeno grupo de cristãos ali que tinham esse princípio, e esse princípio da lei do sábado, não somente da lei do sábado, mas também outros quesitos que a lei traz, isso se tornou crucial, porque se tornou debate de todas as religiões. Então, isso se tornou muito forte no adventismo no começo, ali no ministério, né? Antes mesmo da igreja ser organizada. Então, ali, quando começa essa questão, quando a igreja em si ela tem esse objetivo, né, de levar a mensagem do sábado, né, sobre a mensagem da lei, e ela se torna, vamos supor assim, um debate, né, entre as outras religiões, quando surge ali, quando o irmão falou, né, mencionou o pastor Jones, né, e o pastor Wagner, eles surgem ali numa época onde que o fogo estava ainda aceso, onde as pessoas estavam com a lei subjugada em suas mentes. A gente vendo assim a trajetória de Jones e Wagner, a gente poderia até se assustar nos tempos de hoje. Por exemplo, quando a gente conhece o adventismo, a gente vai muito pela lei. A gente conhece o sábado, a gente fica maravilhado com aquela mensagem. Eu sou adventista de berço, porém, mas quando eu vejo por esse lado, né, que eu já fui também dessa forma, que quando a gente foca muito na lei, a gente se torna algo desventurado, às vezes, porque a gente pensa que a lei é o único ponto, né? Mas o evangelho, ele apresenta uma outra perspectiva. E foi isso que, de uma outra forma, né, vamos dizer assim, de cosmovisão. E foi isso que a igreja se chocou quando o Wagner e Jones começaram a pregar aquelas mensagens onde exaltava a cruz de Cristo, onde exaltava a graça de Cristo. E aí eles usaram também dos temas, né, principais do debate ali. A lição não vem trazendo essas informações, mas depois eu posso orientar os irmãos a querem
os jovens, né, querem buscar na internet, né, sobre mais assuntos sobre eles, é importante saber. Tem um livro chamado Estudo sobre Fé, da editora Pioneiros, vem falando um pouco também ali a forma de como que ele trabalhava, como que o Wagner Jones trabalhava para tentar despertar na igreja esse senso comum de como que era, qual que era o objetivo da fé. Né? Não sei se vocês já ouviram falar sobre esse livro, mas é um livro muito bom. Vou mencionar ele, a gente colocou aqui embaixo, mas eu tenho a capa aqui no Kindle. Não sei se vai dar para ver direitinho, deixa eu ver. Aqui, ó. Ele é da cor laranja, né? Mas aí, se vocês puderem depois verem esse livro, é fantástico. É um método que nos traz a esperança de que a palavra de Deus tem a graça de Cristo, e a graça de Cristo é que nos capacita para a obediência. E era isso que a igreja talvez não tinha entendido ainda muito bem no começo. Quando esses dois pastores começaram a pregar, dois jovens pastores, a igreja se chocou porque foi uma mensagem forte, direta, de exaltando a cruz de Cristo, exaltando a graça de Cristo, exaltando o poder de Cristo sobre a vida do ser humano para a libertação dos seus pecados. Só que a igreja não achava que era dessa forma, era por méritos humanos, vamos dizer assim, ó, pela lei, pelas obras, pelo método mais braçal, né? Vamos por assim, a sua merocracia, vamos dizer assim, né? Então você tinha todos os méritos ali. Então, praticamente, essa mensagem ela foi rejeitada no passado. Hoje, ultimamente, pode até ser rejeitada entre nós, né, que se dizemos adventistas do sétimo dia, por conta dessa falta, às vezes, de entender o que é a fé. O que é fé, o que é graça, o que Cristo fez por nós, de fato, né, na forma, vamos por assim, de vivência mesmo, né? E o adventismo, como está na pergunta, ele pode ser perdido por conta desses fatores principais, que é saber o que é fé e saber o que o evangelho nos traz, qual que é o resultado do evangelho em nossas vidas, né? Porque não adianta somente Cristo ter morrido na cruz. Essa morte dele no Calvário tem que ter algum resultado na minha vida também. Essa vitória dele tem que resultar em alguma forma de consequência na minha vida também, que deve brilhar também. Então, a gente vê que o evangelho ele vai muito mais além do que somente a gente ser assim admiradores, né, daquilo que foi ali no Calvário, aquilo que foi no evangelho, em fato. Ele faz parte muito mais da gente do que a gente pensa, né? Então, a princípio, de começo, né, eu posso começar assim, dizendo que essa mensagem é uma mensagem libertadora. É uma mensagem que muitos de nós adventistas deveriam pesquisar mais, saber mais. Eu venho estudando sobre esse tema já há um tempo, estudo sobre fé, de A.T. Jones também, e de Wagner. Tem outros livros também que outras editoras publicam, né, sobre eles, como a editora Missionários. Se vocês quiserem também pesquisar, depois tem muitos livros bons sobre o estudo sobre fé, sobre o A.T. Jones. São cartas, recursos que nós encontramos no depositório, né, do Centro White, mas está em inglês. Nós não temos traduzidos hoje para o Brasil. Nós não temos da casa publicadora diretamente para a gente. Então, as únicas editoras que publicam esses artigos, né, importantes são a editora Pioneiros, a editora Missionários, e tem outros grupos também, como a editora Lembret, que são editores que mandam, que publicam, que trazem essa mensagem traduzida com fidelidade da carta deles, né, para a igreja naquele tempo de 1888, que foi quando começou essa reviravolta, né, onde a igreja não recebeu tão bem esses dois pastores trazendo uma mensagem tão importante, que hoje, até hoje, é importante para nossas vidas, e muitas das vezes, até hoje, a igreja, ou até mesmo alguns, né, entre ali, rejeitam essa mensagem. Mas é uma mensagem forte, libertadora, que dá a plena certeza de que Cristo pode nos libertar. Não é algo conto de fadas ou apenas um comentário, né, assim, aleatório, mas de fato, realmente, na prática, Cristo pode nos libertar, né? Isso Paulo falou até aqui no texto de Gálatas 1, versos 24 ao 29, resumidamente, no versos, pulando aqui para o verso 26 que eu marquei, depois eu vou para o 28 e 29 para terminar, diz assim, ó: o ministério que estive
esteve oculto dos séculos, das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos. Então, esse ministério, essa coberta, vamos dizer assim, que tinha aos olhos de todos, tanto os gentios, tanto os judeus, ela foi descoberta. Cristo, ele morreu na cruz do Calvário para cumprir toda a lei ali que tinha de cerimônia aqui na Terra. E a gente vê que ele cumpriu aqui para trazer essa libertação, de fato, para todos, para não deixar mais jugo romano, jugo judeu, jugo gentil também, mas tirar esses fardos, né, de cercos, né, de panelinhas, vamos dizer assim. Hoje todos podem ser filhos de Deus, hoje todos podem participar da graça de Cristo. Não existe um meio só de salvação, vamos por uma igreja só de salvação. Existe um Cristo que salva, não existe igreja que salva. Eu penso assim porque o Evangelho deixa bem claro que Jesus diz, né, ele é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém viria ao Pai senão por ele. Então não tem um meio de salvação a não ser Cristo Jesus. E é isso que o Wagner Jones exaltava, a cruz de Cristo, Cristo como o único meio de salvação. Não existia meritocracia, não existia o antropocentrismo, né, que é algo que estava tentando se infiltrar na época, mas existia Cristo agindo por intermédio da fé. E o outro verso que diz assim, ó, verso 28, o qual nos anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeitamente em Cristo. Então, aqui fala que, de fato, Paulo, da mesma forma que o A.T. Jones, Paulo apresentava essa mensagem direta, autêntica, exaltando a cruz de Cristo. Ele até fala, né? Se eu tenho a me gloriar-me, que eu me glorie a Cristo. Ou que se eu tenho a exaltar, né? Que eu exalte a cruz de Cristo. A mensagem de Paulo era o Calvário, era a cruz de Cristo, era a libertação dos pecados. E o livro de Gálatas, se eu não me engano, também traz ali os frutos do Espírito, né? Antigamente eu pensava que era muita aquela questão assim, não, eu ter o dom do Espírito, né, os frutos do Espírito, é eu ter bastante gente batizada, ou até mesmo ter bastante influência no evangelismo, né? Pensava assim, mais ou menos. E depois que eu me deparei com o Evangelho, eu percebi que, na verdade, esses frutos, ele remete muito mais à obra que Cristo faz em minha vida do que eu faço ao redor, né? Vamos supor, no meu redor. O Evangelho tem muito mais a ver com o que Cristo faz em mim do que eu faço externamente. E, claro, ele reflete externamente quando Cristo opera, né? Quando eu permito Cristo agir dessa forma. Porque, pelo contrário, se eu agir pensando que os frutos do Espírito é apenas um esforço humano, que é apenas trabalhos, fadigas, né? Até mesmo por uma ocasião boa, né, que a gente possa fazer, isso se torna muito humano, não tem o poder divino atuando. Então, a operação de Cristo em nossas vidas é para transformar o nosso caráter. Não tem nada a ver com os frutos do Espírito, não tem nada a ver com a questão mais braçal, vamos dizer assim, né? Esse trabalho. Então, quando a Bíblia fala que pela fé sois salvos, ou pela graça sois salvos mediante a fé e não pelas obras, quer dizer isso? Quer dizer que nós somos salvos pela graça para a obediência à lei. Então, o texto ali continua, né? E, mais ou menos isso, Paulo conclui aqui nessa parte, dizendo assim, ó, para isso que eu também me afadigo, esforçando-me e mais possível, segundo a sua eficácia, que opera eficientemente em mim. E ele vê que em outras partes, né, Paulo fala até mesmo anteriormente ali em Filipenses 3, versos 12, que ele não tinha ainda alcançado a plenitude da perfeição, mas ele buscava essa plenitude. O objetivo do evangelho é que a gente busque essa plenitude da perfeição em Cristo. Não ficar apenas assim, teoricamente, né? Na teoria, mas buscar na prática o que é o evangelho em minha vida. Tem uma frase que eu ouvi já faz uns anos, mas essa frase sempre me acompanha e é forte para mim. É uma exortação para mim que eu digo, ela fala assim, essa frase, que na verdade, assim, o conhecimento da Bíblia, o conhecimento de Deus, sem o arrependimento,
é a mesma coisa do que uma luz que te conduz para o caminho do inferno. Por quê? Porque se eu tenho conhecimento da Bíblia, se eu tenho conhecimento do Espírito de Profecia, se eu tenho conhecimento do que a gente vem estudando sobre a lição da Escola Sabatina, mas eu não busco a mudança no Espírito Santo, eu não busco clamar a Deus, me santificar, me quebrantar de joelho e falar, Senhor, me muda, porque eu enxergo, quando eu me aproximo de Ti, eu me enxergo como um pecador, que eu preciso da Tua graça. Se eu não me enxergo dessa forma, eu não estou caminhando certo. Eu só estou tendo luz da Bíblia, do Espírito de Profecia apenas para se aparecer. Eu não estou tendo o exato efeito que a Bíblia quer nos trazer, né? O que o Evangelho quer me transformar. A gente, como adventista, a gente corre esse risco por conta que a gente estamos caracterizados na Bíblia como a igreja de Laodiceia, né? Onde muitos ali pertencem a esse pequeno grupo laodiceano. Enquanto isso, também a igreja se caracteriza como remanescente, onde tem um outro grupo que está prevalecendo, que está buscando, que está se santificando, que está buscando a plenitude do caráter de Cristo. Então, nós temos dois grupos hoje que se caracterizam dessa forma. Uns buscam a santidade e outros buscam os meios de prazeres mundanos, os meios cotidianos, né? E é isso que Paulo enfrentou no começo do seu ministério, é isso que também a T. Jones enfrentaram no seu ministério, até foram excluídos, né, em alguns lugares, mas essa mensagem ela sempre foi bem-vinda no nosso meio adventista, a mensagem de libertação dos pecados, a mensagem que traz transformação, que não é um peso, a graça de Cristo, pelo contrário, ela é leve, ela liberta, ela transforma, é um jugo suave, não é o jugo do pecado, como a gente vê na tirinha, né? Não é um jugo do pecado, é um jugo leve, que nos traz libertação, alegria, felicidade e salvação para a eternidade. E poder, claro, para viver sempre em santidade, vencendo o pecado. Aí, ó, a tirinha. Isso aí. Gente, eu fico, assim, na minha cabeça, quando eu dei essa pergunta pela primeira vez que a Alice fez, eu fiquei pensando, e o que sobra pra gente fazer se a gente não tiver Cristo como primeiro lugar, sabe? Tipo, vou pegar o aspecto maior. Você olha pro cristão assim, cristão genérico. O próprio nome já diz, não faz sentido o cristianismo sem ter Cristo. Aí a gente vai mais específico agora, na nossa história, né, como adventista, e a mensagem que a gente tem. Se você viu aí, acompanhou as lições passadas, você vai estar por dentro. Se você não acompanhou, assista aí no canal, você pode acompanhar, vai ter. A gente tá falando sobre nossa identidade, a gente falou um pouco sobre a história da nossa igreja. Aqui o Lucas também, ele deu pegou uns bons pontos aqui e trouxe para você. Mas o movimento adventista, a igreja adventista começou porque as pessoas descobriram quem era Cristo, o que esse Cristo faz por nós, né? O que a salvação que ele nos trouxe, e que esse Cristo ia voltar. Simples assim, sabe? Esse sempre foi o motivo de existir da igreja adventista. Assim, ok, teve um grande desapontamento, nesse momento ainda não existia igreja adventista, não existia, mas isso foi o que movimentou as pessoas. Elas se desapontaram ali, né? Chegando no dia, Cristo não voltou naquele dia, o que deu de errado, mas eles continuaram buscando o que estava faltando e eles continuaram acreditando que Cristo ia voltar, entende? O ponto principal, se existe um motivo da gente estar se reunindo, da gente estar aqui junto e falando sobre a mensagem, é porque Cristo existe. Se Cristo não existe, não faz nada disso faz sentido, entende? É legal, se reunir com as pessoas. Deus, ele criou os seres humanos para viver junto. Ele desenvolveu a igreja para que as pessoas cresçam junto, mas o objetivo não é socializar. O objetivo é Cristo, sabe? O ponto central é Cristo. Quando a gente tá junto de Cristo, é claro, a gente vai viver bem uns com os outros, a gente vai socializar, vai fazer muitas coisas boas, porque Deus também quer que a gente aproveite isso, que a gente viva essa vida de forma boa. Mas é Cristo no meio. Se Cristo tá no meio, não faz mais sentido. Daí você começa a perder o foco e começa a discutir coisas, começa a ter separação. Quando Cristo não é o centro, aí você começa a ter divisão na igreja. Você começa a ver as pessoas se dividirem, indo para cada um canto, começar a falar o que eu acho, o que eu quero, o que eu gosto, entende? E não começar a olhar para Cristo e falar, nossa, esse Cristo maravilhoso que veio, deu a sua vida para me salvar, para te salvar, sabe?
nós somos aqui, temos a mesma característica aqui, somos salvos por Cristo, entende? Queremos que mais pessoas sejam também. Quando a gente perde Cristo, a gente começa a brigar por coisinha pequena, que não faz muito sentido. E aí, como eu disse, a igreja começou por causa disso, por causa da mensagem de Cristo, por causa do evangelho de Cristo. Para pregar o evangelho, para falar que Cristo vai voltar, que ele existe, que ele é real, sabe? E que a mensagem que ele deixou na Bíblia, aquilo existe, é para você também, entende? Então, assim, eu costumo pensar que no cristianismo, a ordem dos fatores importa, sabe? Por exemplo, que o Lucas comentou, a diferença que Cristo faz na gente reflete nas nossas atitudes? Sim, mas não é sobre isso, é sobre o que Cristo faz em mim, não o que eu faço no mundo, entende? É natural que vai ser refletido, é natural que vão ter ações, atitudes, mas não é esse o ponto, sabe? Então, primeiro você se conecta a Cristo, depois você começa a dar os frutos, entende? Não tem como você dar os frutos antes e inverter essa ordem. Matheus, mas e se a pessoa chegou na igreja porque ela tinha uns amigos que participavam e aí no começo ela nem tinha interesse, mas depois começou a se envolver mais? Ok, esse foi o motivo ou foi o contexto em que você conheceu a Cristo. Mas depois que você conheceu a Cristo e aí chegou a essa conclusão, né, decidiu seguir ele, decidiu entregar sua vida a ele, é importante que você ajuste essa equação e coloque Cristo em primeiro lugar. Senão você vai ter alguns problemas aí, sabe? Vai ter algumas dificuldades de entender onde você está, o que você está fazendo, qual é o chamado de Deus para sua vida, entende? Então eu queria focar nisso, de que Cristo é o motivo. Sem Cristo não teria motivo de existir igreja adventista, não faria sentido ter cristianismo. Se você tira Cristo dessa história, nada mais faz sentido. Uau, muito bom, gente, adorei. E se você na sua casa também está gostando, sabe o que você faz? Você dá um like, a gente vai ficar mais feliz ainda, e você compartilha para seus amigos, porque coisa boa deve ser compartilhada. É nosso roda de conversa, então tem que compartilhar. Bom, e também, se você está na correria do dia a dia, você não tem desculpa para não assistir ou para não ouvir o nosso roda de conversa especial. A gente também está no Spotify, @Adventistas Riacho Grande, então acessa lá. E também, a gente também sempre tem coisa boa acontecendo desse lado da telinha. Então segue a gente também no Instagram, @Jovens do Riacho G, tá bom? E, bom, então depois do merchan, segunda pergunta especial. O que realmente significa viver e experimentar Cristo em nós no dia a dia? E como que o grande conflito ele se faz presente quando a gente deseja ter um relacionamento com Deus, dentro disso que a gente conversou? Olisa, a questão de experimentar, né? Para vocês, na verdade, querer experimentar alguma coisa, né? Primeiro você tem que provar aquilo, né? Então, eu vejo assim, que a vivência com Cristo, né? Ser íntimo dele, né? É o que mais nós podemos poder experimentar ele, né? Então, de uma forma assim, ter um relacionamento com ele, né? Intimamente, né? Você vai ver que se você conhecer profundamente Cristo, porque para você ser um amigo dele, você tem que ser um amigo íntimo, né? A gente vê que o Novo Testamento tem várias questões sobre isso, né? Cristo, ele revelou coisas íntimas, grandes coisas para amigos íntimos dele, né? Você vê João, né? João é um amigo íntimo de Cristo, né? Era um discípulo que, no momento ali, ele, até com o seu irmão, né? Os filhos do trovão, né? E depois, foi o nome dele, assim, foi, assim, digamos, mudado por um discípulo do amor, né? Ele era um amigo intimamente de Cristo, né? E a gente pode tirar uma lição que Cristo ele revela grandes coisas para amigos íntimos dele, né? Bom, conhecendo Cristo, assim, não tem uma forma, outra forma para isso, né? É você conhecer Cristo, né? Bom, e a questão de você saber como que o grande conflito se faz presente quando nós queremos ter um relacionamento com Cristo, né? A nossa própria natureza já não quer ter, né? A irmã White, ela traz no livro Caminho a Cristo, né, que nós como pecadores, né, nós queremos o céu, nós almejamos estar lá, né? Às vezes nós queremos só porque, às vezes cai nessa discordância, tipo, por exemplo, né, a pessoa, mas eu quero ir para o céu, porque lá vou encontrar meus familiares, vou estar num lugar maravilhoso, né?
onde não estará mais dor nem pranto. Sim, vai ser um lugar maravilhoso estar na presença de Cristo, né? Mas, bom, se eu colocar somente com esses atributos, né? Onde que se encaixa Cristo aí, né? No porta-malas, aonde que fica, né? Então, Cristo tem que ser o centro nisso, né? Não adianta instalar só por esse motivo, né? Mas a irmã White, ela fala que se nós Cristos, por exemplo, se nós conseguíssemos entrar do jeito que nós estamos aqui, com o nosso corpo corrupto, pecadores, se tivesse essa possibilidade, digamos assim, é impossível, mas digamos, né? Ela diz que seria como se fosse uma nota dissonante. Até no céu, nós acharíamos erro em alguma coisa ali. Sei lá, acharemos erro essa rua está muito mal feita, sei lá. Nós, como pecadores, nós acharíamos erro na obra de Cristo, né? Então, a lição de terça-feira, ela traz um negócio que, como que Satanás ele age, por exemplo, quando nós queremos ter um relacionamento com Cristo, né? Satanás ele tem o objetivo de nós nos separar de Cristo, né? Que nós não tenhamos um relacionamento com Ele. Porque cada vez que nós nos relacionamos como nós relacionamos com Cristo, mais nós vemos o caráter de amor, de misericórdia, atributos de Cristo, né? Mas aí vem outro lado. Quando nós mais nos debruçamos mais no caráter de Cristo, mais nós vemos o caráter de Satanás, que é um caráter podre, que ao todo tempo ele quis causar rebelião, né? E que se mesmo o espírito de rebelião, no fim ele será destruído, né? Mas assim, a lição de terça-feira ela traz assim, né? Cristo em vocês, né? O que significa esse Cristo em vocês? Paulo dizia muito, né? Esse Cristo em mim, e a questão de nós estarmos em Cristo, né? É a experiência transformadora que todos precisamos. É algo que nenhum de nós pode criar ou fazer por nós mesmos. Nos abrimos para tudo aquilo que Deus pode fazer em nós. Então, fica na primeira pergunta ainda, né? O que Cristo pode fazer em nós, né? Experimentar o que Cristo pode fazer em nós, né? Bom, ali fala assim, várias distrações ameaçam a experiência de viver em Cristo, em vocês, né? Em primeiro lugar, ter Cristo habitado em nós significa que nossa mente está fixada nas coisas do alto, né? Então, bom, quando nós experimentamos Cristo, nós provamos, nós vemos que todas as nossas coisas da nossa mente têm que estar nas coisas do alto, né? Porque nós sabemos que nós não somos desse mundo, né? E um dia nós estaremos em um lar, né? Um lar celestial. Aí, na segunda questão, a Tirinha fala assim, ó, em segundo lugar, significa que despimos das obras da carne, como ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena no falar. Significa que, em vez disso, nos revestimos de misericórdia, bondade, humildade, mansidão, longanimidade e todos os demais atributos de Deus. Foi mais ou menos o que o Lucas tinha falado, né? Quando Paulo traz em Gálatas 5 ali a questão das obras da carne e as obras do Espírito, as obras do Espírito é mais do que Cristo pode fazer em mim, né? E o que a lição traz, né? Nos abrirmos a tudo que somente Deus pode fazer em nós, né? Mas ele faz um convite, nós abandonarmos as obras da carne, né? Que de modo algum não vivencia, né? De modo algum, as obras da carne, ela não está mais próxima de Cristo, né? E eu vejo que o grande conflito ele faz presente, porque nós vemos que Satanás, desde o princípio, ele deturpou o caráter de Cristo, né? Bom, aí você vê na Idade Média, com Satanás querendo acabar com a palavra de Deus, mas a gente vê que a Bíblia ela sempre foi preservada. E agora, Satanás, o papel dele é desfazer a palavra de Cristo. Então, foi o que o Mate falou, mais ou menos. Por exemplo, sou o que eu acho, o que eu penso, ou o que Cristo diz para ele me fazer, né? Tem a ver com o que Cristo me diz para eu fazer, né? Então, eu vejo como Satanás com esse principal foco, né? Bom, a gente está vivendo os fins dos tempos e Satanás, ele usa várias artimanhas para nos dissuadir e nos afastar de Cristo. Mas a principal artimanha que ele usa e nós humanos caímos sempre é aquela que ele mesmo usou com Eva, que é o engano, né? Então, é esse papel que Satanás ele faz conosco aqui. Eu posso também responder aqui essa pergunta, porque tem muito mais a ver com aquela quase, né, uma conexão ali, uma ponte para aquela primeira pergunta que a gente respondeu. E
e algo que eu também tinha comentado sobre Cristo em nós, né? Essa questão de Cristo em nós, hoje talvez não tenha tanta relevância assim, no mundo evangélico atual. Vou dizer no mundo evangélico porque nós não fazemos parte, né, dele. O adventismo ele é diferenciado do evangélico, até mesmo do catolicismo. A gente crê, né, que nós nascemos com um objetivo peculiar, diferente e exaltar, assim, elevado, né? E assim nós adiantamos e prosseguimos. Mas o meio mais assim contemporâneo cristão, ele crê que Cristo morreu na cruz do Calvário e isso basta. A lei pode ser deixada por terra, quer dizer, você não precisa mais da obediência. Isso é um grande engano das pessoas, porque se você está em Cristo, ou se Cristo vive em você, você é capacitado para a obediência. Isso que significa viver Cristo em nós. Cristo Jesus, a Bíblia apresenta que ele não viveu em pecado. Cristo Jesus não viveu em contradições, né? Vamos dizer, em bagunça, em barulho. Cristo Jesus, pelo contrário, ele buscava as maneiras mais simples de simplicidade. Ele mesmo falou que não tinha onde reclinar sua cabeça, não tinha moradia. Ele se colocou adiante de Deus e falou que o reino, ele sempre exaltava o reino como a sua prioridade. Então, o comentário que os irmãos fizeram a respeito do foco de Cristo, isso é muito importante, porque se nós perdemos essa característica de Cristo ser o centro de toda a nossa vida, das nossas mensagens, do sermão, do dia a dia, de tudo que a gente faz, perde o sentido da existência, perde o sentido do adventismo, perde o sentido do cristianismo, perde o sentido de todo aquilo que a gente praticamente professa, né? Porque cai por terra, se assim a gente não vive em coerência com aquilo que a gente crê. Então, a princípio de Cristo viver em nós é ter a certeza que se ele morreu no Calvário para me salvar do pecado, quer dizer que esse poder do Calvário, ele pode sim me libertar de todo tipo de pecado, ele pode sim me salvar de qualquer dificuldade que eu tenha, de qualquer perseguição, de qualquer tipo de angústia. Esse poder do Calvário, ele não é um poder apenas ali no momento que ocorreu esse fato, é um poder que ocorre toda a eternidade. A Bíblia, o Espírito de Profecia também fala, né, justamente com inspiração divina, que nos tempos eternos nós vamos estudar ainda sobre o que Cristo fez por nós. Então nós teremos tempo imenso, vasto, para estudar o amor de Deus, que é algo que é surpreendente. É um amor que encara, que enfrenta, que na verdade ele encoraja a você confiar nele para ele poder obter a graça que liberta. Uma graça que não liberta a gente do pecado, uma graça que não liberta a gente dos caráteres, na verdade, de uma forma errada, né? Essa graça, na verdade, não pertence a Cristo. Talvez nós estamos crendo mais num evangelho criado por nossa própria cabeça, um Cristo criado pelo Hollywood, né? Um Cristo criado por mentes mundanas, do que o Cristo que a Bíblia apresenta. Que a gente tem que tomar muito cuidado com isso também. Hoje a gente jovem, a gente é muito seduzido às vezes para crer num Cristo diferente. Um Cristo, vamos dizer assim, meu amigão, ou meu, sei lá, meu irmão, meu camarada e tal, e acha que Cristo é um brother que tá nem aí, tipo, você pode vir do seu jeito que você quiser, desse jeitão, e desse jeitão você vai pro céu. Quer dizer, não tem nenhuma relevância, ou até mesmo você não é mudado por aquilo, né? Mas pelo contrário, a Bíblia mostra que Cristo é nosso amigo. E quando você tem um amigo de verdade, você acaba imitando as características dele, você acaba vivendo o que ele vive, você acaba tendo costumes que ele tem. Então, a amizade, viver Cristo em nós, vai muito além também do externo. Ele tem muito mais a ver com o interno, que ele influencia, ele motiva, ele te enfrenta e fala, filho, você consegue vencer, porque eu venci o mundo, e vocês também. É isso que Paulo fala, né, para nós jovens, né? Jovens, eu escrevo essa carta porque vocês são fortes, e porque já venceste o maligno. Então, o evangelho da graça, ela mais encoraja a gente a vencer o pecado, a vencer esse medo, né? De às vezes de encarar e falar, Senhor, eu consigo por tua graça, eu consigo pelos teus méritos, pela tua força, eu consigo viver em santidade. Eu consigo viver em perfeito estado de santidade. Porque é isso que a Bíblia apresenta para a gente, não por força, nem por poder, mas pelo Espírito, né? Diz lá em Zacarias 4:6. Então, se a gente for ver, o Evangelho da Graça, ela vem muito mais antes até mesmo do próprio Calvário. A Bíblia fala que desde os tempos eternos,
O plano da salvação já estava elaborado para nos salvar. E a cruz de Cristo, ela sempre vai ter que ser exaltada, porque é através dela que há a libertação de nós pecadores. É através da cruz, é através de Jesus Cristo que nós conseguimos ser libertos verdadeiramente. E aí a Bíblia também promete, né? Se caso um acidente ocorrer nessa trajetória, a graça de Cristo está para nos perdoar. Mas não pode ser, vou cometer um acidente propositalmente. O que acontece com os acidentes propositais ultimamente? Acontece em morte. O salário do pecado é a morte. Então, se a gente permanecer no pecado e achando que Cristo não vai levar em conta, né, esses pecados acariciados, a gente vai estar indo para o caminho do inferno. Isso é claro na Bíblia. A gente sabe que a gente não pode comungar com o mal, né? Bebendo de duas fontes, vamos dizer assim. O Evangelho de Cristo, ele não tem assim, dois lados. Existe só um lado, o lado de salvação. E o outro lado pertence ao inimigo, né? Que aí cabe a perdição. Tem um texto aqui que eu retirei separado, diz assim, ó. Se eu não me engano, está na lição também. Diz assim, ó, Deus colocou diante da humanidade caída a esperança de restauração à presença divina. A encarnação de Cristo aproximou a percepção desta esperança. A habitação de Cristo no coração evidencia o poder da graça que trabalha para transformar o caráter. Com isso, torna real a esperança da glorificação. O cristão vive no reino da graça hoje, o que lhe segura no dia a dia habilitará com Cristo no reino da glória. Isso, na verdade, é um comentário do comentário bíblico adventista, né? Nos volumes ali que fala sobre o livro de Gálatas. E a gente vê que, de fato, Cristo pode nos libertar de todo tipo de pecado. O pecado, sim, pode ser vencido, né? A gente, sim, pode vivermos em santidade. Essa graça barata que é pregada hoje, ultimamente, por fora, né? Às vezes até dentro da gente, eu digo, né? Porque o diabo, ele tenta enganar, não às vezes por teorias teológicas, né? Vamos dizer assim, externa, por pastores ou por leigos, né? Enganados. Mas, às vezes, essa falsa doutrina satânica de que a gente não pode vencer o pecado está dentro do nosso coração. Porque é o fato, quando a gente cai no pecado e a gente brinca com isso, a gente pensa que não consigo vencer, isso é Satanás trabalhando. Porque Cristo, pelo contrário, ele nos motiva a segurar na sua cruz. Ele nos motiva a segurar na sua graça, que nos transforma e transforma em frutos produtivos, né? Como o irmão citou, Gálatas 5, né? Ali tem os frutos do Espírito, que é frutos de libertação, alguém que vive pela graça, e não mais pelas obras da carne, né? Ou nem pela lei da condenação. Então, quando esse evangelho de Gálatas, né, principalmente Gálatas 3, foi apresentado ali no começo do ministério adventista, claro, com forma mais direta, mais clara, mais assim, de Deus mesmo exposta, as pessoas umas foram totalmente transformadas e outros com um cargo maior, até mesmo com um reconhecimento maior, rejeitou isso, porque ia de encontro com as suas próprias debilidades. Eles não queriam uma graça que libertasse, eles queriam uma graça que deixasse eles acomodados, né? Uma graça que não tivesse a ver com os seus dia a dia, com a sua rotina, com o seu estilo de vida. Então, a graça de Cristo, hoje nós temos a certeza, pela fé na palavra de Deus, que ela liberta. E hoje o adventismo, ele pode ser reconhecido como muitos hoje amigos evangélicos reconhecem a gente, que estamos pregando mais a graça. Isso é importante, porque é a graça que nos capacita para a observância da lei. Então, se alguém vê que algum adventista, né, fala assim, não, mas é pela lei e tal, se você não obedecer, você vai para o inferno. Infelizmente, talvez esse adventista não conhece a graça de Cristo, né? Ou talvez não sabe explicar a graça de Cristo para essa pessoa que talvez não tenha o conhecimento o real objetivo da graça, que é libertar dos pecados para a capacitação da lei. Então, se você é liberto do pecado, você não transgride a lei. Então, é bem claro o evangelho, né? A respeito desse ponto. Então, essa é a real esperança que o evangelho trouxe, né? E traz até os dias de hoje. E nos tempos de Ellen White também foi ali ocorrido, né? Ela escreveu até uma carta
para a igreja mesmo, diz assim, ó: o Senhor, em sua grande misericórdia, enviou uma mensagem muito preciosa ao seu povo pelos irmãos Wagner e Jones. Esta mensagem devia trazer uma forma mais proeminente perante o mundo o Salvador crucificado, o sacrifício pelos pecados do mundo inteiro. Apresentava justificação pela fé no fiador e convidava as pessoas a receber a justiça de Cristo, se manifestada em obediência a todos os seus mandamentos, né, o mandamento de Deus. Então, assim, a mensagem de justificação pela fé, ela mostra a real capacidade de você poder viver conforme Cristo viveu. É o estilo de vida de Cristo, né? Vivendo Cristo dentro da gente. É um estilo de vida que ele vai te impulsionar para viver. É desafiador hoje, né? Em meio de tecnologia, em meio de influencers, em meio de tanta informação, mas é possível pela graça de Cristo. Ele pode nos libertar de qualquer influência maligna para nos manter focados, alinhados, focando em Cristo Jesus como o único meio de salvação. Esse é o Evangelho de Cristo, né? Apresentando ele como o verdadeiro Salvador. Até mas ele falou, né? Só para terminar. Ele fala que se alguém quer seguir a ele, negue a si mesmo, tome a sua cruz, né? E siga-me, né? Que ele fala. Então, esse é o caminho, né? A gente negar a si mesmo e seguir a Jesus. Eu fico pensando, sabe? Tipo, Jesus, ele falou várias vezes, o próprio Jesus falou, que o processo, o caminho era se conectar primeiro a ele, e aí a pessoa ia poder viver uma vida correta, dar os frutos que Deus propôs, que Deus propõe para as nossas vidas e tudo mais. Jesus fez várias analogias, uma delas é a da videira, e aí ele fala que tem que estar conectado. E Cristo frisa esse conceito de que tem que estar conectado a ele, tem que estar em unidade com Cristo. Você tem que estar junto com ele, porque sem ele não tem como realizar as obras que talvez você tanto queira fazer, ou o mundo melhor que você almeja, entende? Eu não sei se você pensa assim, mas essa é uma coisa que eu tenho para mim. O que me chamou muito a atenção quando eu decidi entregar minha vida a Cristo é que Cristo, ele propõe um mundo melhor, ele propõe um lugar melhor, ele propõe pessoas melhores, sabe? Então, tipo, eu olho para minha vida e vejo Cristo nela, eu vejo o Mateus como uma pessoa melhor. Eu olho para o mundo com Cristo e eu vejo um mundo melhor. E essa é uma coisa que eu quero, que eu acho que vale a pena. E aí eu começo a enxergar o contraste que tem a vida com Cristo, ou o mundo com Cristo e o mundo sem Cristo. Aí, já indo para a segunda parte da pergunta, né, que fala sobre o grande conflito, para te contextualizar ali, vamos pensar em hoje em dia. O que a gente tem hoje certeza? A gente tem a certeza de que todas as pessoas que viveram, elas podiam escolher entre seguir a Cristo e se rebelar contra Cristo. Infelizmente, o que a gente vê hoje em dia é que a maioria escolheu se rebelar e até hoje escolhe se rebelar. Se você tem alguma dúvida sobre o que seria seguir a Cristo, qual que é o caminho correto, Deus deixou escrito bem claramente na palavra dele, então você não precisa ter dúvidas. Pode pegar lá se você quiser, assim, né? Mateus, por onde eu começaria? Como eu poderia me situar nessa história? Pode começar pela história de Jesus, que é, assim, muita gente já está familiarizada, já conhece, assim, algumas partes, e vai olhando o que Jesus fala e o que Jesus faz. O que Jesus fala, o que Jesus faz. E continua. Aí eu diria para você ir até o Apocalipse, porque o Apocalipse tem umas partes bem importantes que dá um resumão assim no que é importante. E nas características que definem o povo de Deus. Então, eu me distanciei um pouco, porque eu pensei assim, eu vou falar para as pessoas. A maioria dos seres humanos escolheram se rebelar contra Deus. Aí você poderia se perguntar aí, mas o que é seguir a Deus e o que é se rebelar contra Deus? Então, eu tô dando contexto aqui para você se achar, se você quiser procurar por conta própria. E é isso, é a realidade que a gente chegou hoje. A maioria das pessoas até hoje escolhe se rebelar contra Deus, mas Deus ainda está aqui, ainda está chamando a gente para falar sobre ele, ainda está tentando alcançar essas pessoas e falar, olha, existe um lugar melhor, existe uma vida melhor, eu estou querendo te salvar, porque esse lugar que você está não vai te trazer nada, só vai te levar para a morte. E eu não quero isso para você, então estou te dando a opção da vida. E aí cá estamos nós nesse contexto,
tentando seguir, né, essa vontade de Cristo. Qual que é o problema? Se a maioria do mundo escolheu se rebelar contra Deus, eu vou dizer assim, está consciente ou inconscientemente fazendo o que Deus não quer, ou que é o oposto à vontade de Deus, você, hoje em dia, que está aí e escolhe seguir a Cristo, você vai ter mais facilidade ou menos facilidade? Menos facilidade, você vai ter oposição, porque o mundo está caminhando numa direção oposta à que você escolheu seguir. São princípios diferentes, são ideias diferentes, o motivo pelo que você vive é diferente, entende? Então as pessoas vão criar obstáculos. Não estou falando assim, todo mundo. Não, tem gente que não estou falando que as pessoas são assim, vão ativamente ir atrás de você e te perseguir. Não, mas eu tô falando que, tipo, as pessoas vão questionar, as pessoas vão colocar obstáculo. O dia que você falar, eu não vou, por quê? Porque é sábado. Aí o pessoal vai falar, mas você não pode. Mas pede pro seu pastor, sabe? E aí você fala, mas não é por causa do pastor que eu tô fazendo isso, entende? Não é esse o motivo. Não é essa a razão por que eu tô fazendo isso. E às vezes as pessoas vão ter dificuldade mesmo, porque o mundo é um ambiente diferente, eles fazem coisas diferentes. Então esse eu acho que deixa bem claro o grande conflito. Porque teve um lado que escolheu rejeitar a Deus e um lado que escolheu seguir a Deus. Que nem eu falei, tem pessoas que ainda não têm consciência disso, ou estão na dúvida. Então tem muitas situações diferentes acontecendo desse grande conflito, né? Mas a questão é que todo mundo vai chegar um momento que vai ter que fazer a sua decisão. E aí não vai ter mais essas coisas que você diga assim, meio termo, sabe? Tipo, eu ainda tô na dúvida, eu não sei, será que eu vou pra esquerda ou pra direita? Não, você vai ter que chegar um momento que você vai ter que decidir. E aí vai ser dividido em duas partes mesmo. Vai ter o lado que escolheu seguir a Deus e o lado que não. Então, aqui, eu não diria que a sua vida vai ser ruim, porque Deus, ele vem, Cristo vem propondo uma vida melhor. Então você vê que até as pessoas que passam por dificuldades com Cristo têm uma alegria diferente. Então essa é a certeza, é a segurança que Deus te dá, que ele vai estar do seu lado. Ele vai estar te guiando. Você pode até passar por momentos difíceis, mas Deus está ali com você. Vai ter essa oposição, digamos assim, mas você vai encontrar um motivo diferenciado para sua vida. E é isso que Cristo está querendo propor, um significado maior. Está querendo que você viva a vida que ele planejou para você desde o início. Deixa eu só complementar aí. Achei interessante essa questão do conflito, né? Eu comentei, mas passei por cima de assim, pontualizar ali, né? A questão do conflito. Isso, de fato, acontece lá fora, porque às vezes a gente tem algum colega, alguém que a gente conhece de infância, às vezes que não tem esse princípio, né? De falar assim, poxa, por que não pode, né? Por que tanto não pode? E aparentemente parece que a gente é preso, né? Parece que a gente não é livre para nada disso. Quer dizer que aparentemente parece para eles que nós estamos presos numa graça que não deixa a gente fazer nada. A graça, pelo contrário, ela não liberta, ela aprisiona para eles, né? Então, isso muda a cosmovisão, porque às vezes a pessoa pensa assim e cria um preconceito e fala, não vou para a igreja porque lá é o não pode, né? Eu vou lá porque eu quero alguma coisa melhor em Cristo, eu quero, tipo, sei lá, um financeiro melhor, uma saúde bem, algo melhor assim para minha vida, mas eu não quero compromisso com o evangelho, eu só quero os benefícios que a fé vai me trazer. E, consequentemente, se ela se deparar com o evangelho, ela vai ser impactada e vai se maravilhar com o poder do evangelho, porque ela traz uma libertação ou até mesmo uma recompensa muito maior do que a gente mesmo aqui no mundo. Às vezes uma pessoa que busca os meios mais do dia a dia, ela oferece. A graça, ela transforma de tal forma que a pessoa vai falar, poxa, eu vivi sempre pensando que a fé era algo que capacitava eu para obter as coisas dessa vida, né, para essa vida. E Deus nos orienta na Bíblia que ele traz coisas muito melhores, não somente para viver bem nessa vida, mas muito melhores porque aí ele capacita para a gente viver coisas eternas, coisas que não vão passar. Então essa é a certeza, né, que a graça de Cristo nos traz através do Evangelho, que é a fé. E a Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Então como que a gente pode agradar a Deus, né? Como que essa mensagem ela vai impactar a minha vida, o meu adventismo, e vai me fazer ter fé para agradar a Ele, de tal forma.
porque a fé sem obras, ela não existe, ela é morta. E é isso que a gente estava comentando, né? E tem um comentário que fala assim, é de um texto que está justamente naquele livro que a lição vem trazendo ali, né? No cantinho da lição de domingo, que é o livro Fé e Obras, de Ellen White. Tem um trecho que eu grifei e passei para mim mesmo, diz assim, ó, porque vou compartilhar com vocês. Porque quanto ainda estávamos convosco, vós os mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Isso está lá em 2 Tessalonicenses 3, versos 10. Aí diz assim, ó, a mesma regra se aplica à nossa nutrição espiritual. Se alguém quer ter pão da vida eterna, faça esforço para obtê-la. Então, aqui, essa analogia que o dom profético traz para a gente é, se a gente hoje, com o suor do nosso pão, ou do nosso rosto, né, a gente compra o nosso pão, a gente sabe que, a mesma forma, a gente tem que se esforçar para que a graça também tenha esse resultado em nossas vidas. Eu não posso me acomodar e ficar esperando somente pela igreja, ou até mesmo pelo sábado, ou até mesmo pelo o momento ali que vai ter, para mim se beneficiar daqueles dons, né, daqueles frutos que Deus quer trazer espiritualmente para minha vida. Eu não posso esperar somente esse momento, porque senão eu vou ficar manco, eu vou ficar dependente, né? Eu vou ficar alguém mais sugador de fés externas do que justamente eu desenvolver a minha fé pessoal. Eu não sei se vocês conseguiram me entender. O objetivo da fé é que a gente desenvolva pessoalmente isso com Cristo. A gente tem um relacionamento com Cristo aberto, como um amigo de verdade, né? Um amigo onde a gente, além de amigo, ele é nosso pai e merece toda a reverência, né? Então, a fé do evangelho nos traz isso, para a gente se nutrir com o evangelho e buscar essa fonte diretamente a ele, porque ele mesmo vai orientar, né? Ele mesmo vai direcionar na Bíblia, ele mesmo vai nos mostrar o caminho da eternidade. E não precisamos, né, assim como a profeta diz, nós não precisamos aprender o grego, o hebraico, estudar a teologia para aprender sobre Deus. Nós não precisamos disso. O evangelho está claro. Em Hebreus fala que o evangelho ele é tão simples e tão forte, tão poderoso, que até uma criança pode entender o dom da graça de Cristo. Então, muitas das vezes a gente se ilude com tanto conhecimento, com tanta informação, mas esse conhecimento ele não tem resultado algum, ele nem faz faísca na nossa vida, né? De tanta sobrecarga que às vezes a gente tem de conhecimento. Mas isso é perigoso, como eu já havia dito aquela frase, né? Sobre a questão da luz ali, sobre a questão da luz, você seguir ela, mas sem o arrependimento. Então, é importante a gente saber qual que é o peso dessa luz para a minha vida e se está tendo resultado ou não. Qual que é a minha reação a receber este dom gratuito da graça, que me liberta, que vai falando para mim crescer de glória em glória, que nem em outros textos dizem que a luz do justo, né, vai brilhando até se tornar dia perfeito. Esse texto se aplica à nossa vida, porque se nós estamos no caminho de justiça, da justiça de Cristo, essa luz vai brilhando, 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 brilhando. Quer dizer, nosso caráter vai sendo transformado, 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 à mesma plenitude de Cristo Jesus. Então a gente vai se tornando semelhante a Ele, nunca dessemelhantes. Então, esse é o poder do Evangelho para nossas vidas, né? Cada dia mais se tornar mais semelhantes a Cristo. Cristo em nós, né? Que esse é o resultado. Muito bom, legal, pessoal. A gente tem mais um momento especial. Momento Fala Aí! Bom, gente, o momento do Fala Aí é para você falar aí na sua casa, em uma palavra que a lição dessa semana significou, e falar o porquê se você quiser, então fica aqui embaixo. E a gente também vai fazer o mesmo. Bom, a minha palavra para a lição dessa semana, eu tinha pensado em uma, mas eu acabei alterando. Acho que a palavra seria devoção, porque é um momento. A partir do momento que a gente é devoto ao que Deus quer da gente, a gente tem um momento de realmente da nossa devoção com Ele, no nosso cantinho com Ele, a gente consegue entender realmente na prática o que a gente conversou aqui. Porque mais do que entender os conceitos que são fundamentais, isso é uma coisa que a gente vai aprendendo no nosso dia a dia com Deus, experienciando o que Ele vai dando para a gente, né, nesse sentido, na nossa luta diária. Então, dentro disso, eu acho que devoção é interessante, porque une esses dois pontos, entregar a minha vida a Deus em submissão à vontade dele e, assim, permitir que a graça seja
uma realidade na minha vida, né, de verdade, não só esperando sentada, como o Lucas falou, né, e não vou esperar a graça vir para eu fazer alguma coisa, mas eu acho bonito que o irmão White coloca o trabalho humano com o trabalho divino. É o divino que faz toda a transformação, mas somos nós dois que precisamos trabalhar, não é só falar assim, vamos deixar, aí você faz a escolha errada que você fazia antes. Não, você tem que escolher certo. Então, mas é o Espírito Santo que capacita para que essa escolha aconteça. Então, e a devoção no sentido da gente realmente ter o nosso momento diário com Deus. Isso é fundamental, porque só assim a gente vai conseguir ter força suficiente para vencer o mal. Porque não é por causa da gente, é por causa de Cristo, como a gente conversou aqui antes. Amém. Bom, a minha palavra que eu escolhi para a lição, vou resumir um pouco, foi uma palavra que Paulo descreve, tentando entender por que Cristo veio aqui por nós, mesmo se nós sendo pecadores. A palavra que eu escolhi foi mistério da piedade. Por que mistério da piedade? Quando a tirinha me cativou muito, porque é transformador o poder de Cristo, não é? Porque a gente olha uma pessoa que não era nada, uma pessoa que está numa profunda, nas profundas trevas, e você vê que Cristo restaura essa pessoa. Somente Cristo pode fazer isso por alguém. Não existe outro poder transformador que opere em alguém que consegue fazer isso, né? E bom, eu coloquei essa palavra porque quando nós olhamos para a cruz, nós vemos esse poder que é somente Cristo pode restaurar em nós, mudar o nosso gosto, mudar as nossas escolhas. Claro, se nós permitirmos isso, né? Paulo, um dos maiores teólogos do Novo Testamento aí, ele fala muitas coisas, e foi ele que fala sobre o mistério da piedade, né? O verso da lição, ele traz do primeiro, Colossenses 1, do 24 ao 29, mas eu separei um verso que está no versículo 25, que fala assim: e Deus me escolheu para ser servo da igreja e me deu uma missão que devo cumprir em favor de vocês. Aí ele fala: essa missão é anunciar de modo completo a mensagem dele. Você vê, né? Além de Cristo nos transformar, nos restaurar, ele olha para a gente como um pecador e fala assim: filho, eu também tenho um propósito para você. Esse propósito é você anunciar a mensagem, né? E a grande coisa nisso está o quê? É que nós somos completos com Cristo. Paulo, quando ele escreve o livro de Gálatas, né? Ele escreveu de Colossenses, né? Mas quando ele escreveu o livro de Gálatas, onde que ele estava? Ele estava preso, né? Paulo, fazendo suas considerações finais, ainda preso, né? Ele fala assim: e amigos, vou parafrasear aqui, né? Chega a uma conclusão, né? Que alegre-se no Senhor, né? Paulo, ainda preso ali, ele via que um poder operava nele, que era o poder de Cristo. Ele via que mesmo nos tempos de bonança e mesmo nos tempos de dificuldade, ele via que Cristo estava ali com ele. E esse é o poder que opera em nós. É o poder de Cristo por meio da cruz, né? É a mesma coisa, né? Quando nós olhamos a cruz, nós vemos o poder transformador que Cristo opera em nós. Nós vemos que, mesmo sendo pecadores, Cristo ele tem um propósito na nossa vida, né? E isso ele nos chama hoje para nós fazermos esse poder também transformador na vida das pessoas. Assim como ele transforma as pessoas, ele nos faz de instrumento na vida dos outros para podermos ser um canal de bênçãos através de nós. Amém. A graça de Cristo, né? E a graça de Cristo é o que vai determinar tudo, porque ela tem um começo, mas também ela teve um fim. E ela vai ter um fim porque quando Jesus terminar o seu ministério no santuário celestial, vai terminar tudo, vai cessar as preces, vai cessar a intercessão, né? A gente não vai poder mais ter esse privilégio de poder estar ali entregando, né, os pecados, entregando as nossas enfermidades a Deus. Vai ser um momento onde a igreja vai ter que estar incorruptível, né, como a Bíblia fala. Vai ter que estar impecável. Vai ter que viver na plenitude do caráter de Cristo. Mas como chegar até lá, né? A gente pode dizer assim, né? A princípio, Cristo já abriu o caminho. É Ele que vai nos capacitar, né? A promessa de Judas 24, que fala ali que Ele vai nos guardar de qualquer tropeço,
elas se cumprem em nossas vidas se a gente crê pela fé na palavra de Deus. Então, quando nós cremos nas Escrituras dessa forma, a gente tem a certeza que quando chegar no passo da glorificação, no passo de chegarmos quando Cristo estiver saindo do santuário, nós vamos ter a certeza plena de que Cristo foi triunfante em nossas vidas, né? E que nós estaremos ali também desfrutando, né, do galardão celestial. Mas para isso há um sacrifício, né? Há muitas, vamos dizer assim, muitas ressaltas. A gente tem que muito negar nosso próprio eu, às vezes, por conta que o coração da gente é enganoso. Então, para a graça operar de fato, nós vamos ter que renunciar o nosso eu e viver a Cristo. Isso na prática se torna difícil, porque é uma luta contra a carne e o espírito, né? E aí vai de quem nós estamos alimentando mais. Se nós estamos alimentando mais da palavra de Deus, da lição da escola sabatina, ou se nós estamos assim, sugando mais do que os conteúdos da internet nos dá, né? Ou até mesmo as nossas influências onde nós convivemos nos dá. Então, a graça de Cristo é o resumo que eu digo dessa lição, porque foi ela que trouxe essa mensagem boa, presente e importante para o Adventismo, que é a mensagem de justificação pela fé. Ela que traz o objetivo apontando a Cristo como o único verdadeiro Salvador, e que é somente por Ele, não existe outro caminho, não existe meios, não existe atalhos, não existe outro evangelho a não ser a Cristo Jesus. É isso que Paulo exalta, né? Ele fala que se houvesse outro evangelho que ia além, né, daquilo que ele já tinha dito, seria maldito ou anátema, né? Como em outras Bíblias dizem. Então, o evangelho de Cristo, ele é único, ele liberta, ele transforma, ele vem trazer cura para os enfermos pecadores, trazer salvação para quem vive errante, né? Trazer liberdade para quem um dia esteve nas trevas e hoje encontra a maravilhosa luz. A minha palavra, eu coloquei a palavra como motivo, porque temos que entender qual é o motivo de tudo que estamos fazendo. O motivo do evangelho, eu pensei em motivo e centro, mais ou menos foco, algo do tipo, sabe? O motivo, o foco, o centro é Cristo. Você está aqui cristão atual, o seu motivo, foco, centro é Cristo. O que você faz, o que você vai fazer, como você vai planejar a sua vida, o que você vai buscar, sabe? Para quem você vai entregar a sua vida, é sempre Cristo que é o motivo de tudo isso. Se isso está claro, eu acho que a sua missão, você vai ter muito mais facilidade de entender a sua missão, o que você veio fazer aqui e o que Cristo quer da sua vida. E do que ficar, né? Se isso não tiver claro, você vai ter um pouco de dificuldade, ou às vezes seguir o seu próprio caminho e ver que não é coerente com o que Cristo pediu. Então, seria mais ou menos isso, motivo. Muito bom. Bom, pessoal, antes da gente finalizar, queria ler aqui uma parte de sexta-feira que diz o seguinte: o Salvador crucificado deve aparecer em sua obra eficaz como cordeiro sacrificado, sentado no trono para considerar as inestimáveis bênçãos da aliança, os benefícios que sua morte concederia a cada um que nele cresce. João não podia exprimir em palavras esse amor, era profundo e amplo demais. Ele apela à família humana para que o contemple. Cristo está intercedendo pela igreja nas cortes celestiais, lá em cima, rogando por aqueles por quem pagou o preço da redenção, seu próprio sangue. Os séculos, as eras, nunca poderão diminuir a eficácia de seu sacrifício expiatório. A mensagem do Evangelho de sua graça devia ser dada à igreja de maneira clara e distinta, para que não mais o mundo dissesse que os adventistas do sétimo dia falam sobre lei, mas não ensinam a Cristo nem creem nele. A gente viu ao longo da história como a justificação pela fé ela é fundamental, ela é a base da nossa fé. Sem ela, nada do que a gente acredita hoje faria sentido. O santuário celestial está baseado nisso. E que a gente realmente possa entender o real motivo do que a gente acredita, como a bem falou, que a gente possa entender que Cristo ele é o centro de todas as coisas. Ele é o centro do santuário, ele é o centro da mensagem da Bíblia, ele é o centro do sábado que a gente acredita e tantas outras mensagens especiais. E que a gente possa aceitar a sua graça, porque é a graça de Cristo que vai fazer a transformação na nossa vida. E a gente, então, vai ter o Ministério da Piedade agindo na nossa vida e por meio de nós. Mas para que tudo isso aconteça, nós precisamos fazer a nossa devoção com Deus todos os dias. Porque, como a gente conversou,
nós precisamos estar ligados à videira, porque só por meio dele todas as outras coisas acontecerão. Bom, pessoal, Lucas, obrigada por ter aceitado o convite de estar aqui com a gente. Foi muito bom esse bate-papo, viu? E a gente Te espera. Na próxima semana. Tchau!